Bom, gente, vou dar início aqui, a gente vai tocando, dando boa noite a todos. Mais uma sessão do Cineclube Casas Casadas, uma ação em conjunto com a ABC Cursos de Cinema, com a Vídeo e com a Rio Filme, e que já temos aí ao longo desse ano um volume de sessões muito grande, sempre nesse formato, o Zoom, com várias pessoas participando, e sempre sendo gravados para constituir memória cinematográfica que fica para a história. E o filme de hoje, o Missão 115, é dirigido por um dos participantes mais ativos aqui do Cineclube, mas que sempre esteve do outro lado do balcão dos espectadores, e hoje ele está aqui como diretor. E eu queria começar já o papo com Silvio Darim. E, Silvio, eu queria começar comentando justamente um aspecto. Eu falei que você é o diretor do filme, mas tem um aspecto logo no início do filme. O filme começa já de uma maneira muito impactante, mostrando você com a Comissão da Verdade, mostrando a arquitetura, o desenho de salas de tortura, e enfim. E aquele começo, eu fiquei imaginando que seria um filme com a sua presença. Né? Eu falei, esse filme vai ser um filme constante da presença do diretor dentro dele como próprio protagonista. E isso não ocorre logo depois, quando vem Silvio Darim e equipe, se entende bem qual o espírito. Você vai reaparecer, mas de uma forma bastante sutil e silenciosa, mas que eu me lembro em outros dois momentos, que era o momento em que a Dilma comunica o final da comissão do relatório, da Comissão da Verdade, se emociona, um breve plano, sai da televisão e vai para você sentado, silencioso, observando. E o mesmo se repete no final, quando você também chega de carro, em silêncio ali no espaço do Rio Centro, onde acontece um dos atentados, um dos tantos atentados que o filme aborda, não exclusivamente esse, mas outros também. Então, eu queria começar falando sobre essa questão de você, né, do diretor, essa sua opção, você que é um personagem tão envolvido nessa história, não só do ponto de vista da participação política, mas da participação também física, né, como resistência à ditadura. E aí, você, ao fazer um filme, que é esse filme sobre o Missão 115, você faz essa opção de narrativa. Boa noite a todos e todas. Então, qual é a questão que você coloca, Ricardo? A questão é a sua opção por apontar no início como um condutor presente dentro do filme e depois você sair dessa presença, né, e voltar pontualmente. Né, não Nem pontualmente, praticamente só volto no final, né? Esse filme tem muitos temas correlatos, né? A anistia, um mais importante deles, que é o contexto em que se deu a distensão, o projeto do Golbery, de abertura, as forças que se opuseram a esse projeto de abertura, dentro dos próprios governos militares, dentro das próprias Forças Armadas, dos órgãos de segurança. Então, eu acho que o tipo de anistia que se fez no Brasil e que comprometeu imensamente a possibilidade de a gente ter chegado a um pleno Estado democrático de direito, o impeachment da Dilma Rousseff. Então, um desses temas correlatos é a Comissão Nacional da Verdade e as comissões estaduais da verdade. Então, aquela primeira sequência ela tem por objetivo introduzir a comissão. Aquilo é uma diligência da comissão. No dia seguinte, eu dei um depoimento à Comissão Nacional da Verdade lá no Arquivo Nacional. Está filmado, eu tenho essa imagem, esse material licenciado pela comissão, mas não tive o menor interesse em usar. Então, não se tratava ali da minha
presença na imagem, tratava-se de introduzir a Comissão da Verdade como um tema que teria desdobramentos. Eu estou convencido de que a principal força, quer dizer, o principal fator que levou a direita, a extrema-direita, a direita militar a fazer com que a Dilma saísse do poder foi a instalação da Comissão Nacional da Verdade. O pai do Etchegóin ter sido criminalizado lá, ter sido apontado pela comissão como um dos responsáveis, né, por atentados aos direitos humanos. Então, setores das Forças Armadas nunca perdoaram esse gesto da presidente Dilma Rousseff. Foi um gesto muito corajoso, ela assumiu, eu acho, muito corretamente. Então, a Comissão da Verdade precisava fazer parte do filme. Eu introduzi de cara por meio dessa diligência. Aquele plano em que eu apareço assistindo a Dilma receber o relatório da comissão, ele tem um único propósito de refrescar para o espectador a minha imagem, porque eu vou levar o espectador ao Rio Centro, né? Eu vou estacionar lá no Rio Centro. Então, achava importante levar o espectador do filme ao ambiente, né, do pavilhão do Rio Centro, onde aconteceu o atentado. E a minha imagem tinha ficado lá no começo, naquela diligência, então eu achei que era importante. É uma coisa que até hoje eu acho meio duvidosa, talvez eu não devesse ter inserido aquele meu plano ali, porque narrativamente ele não tem grande importância, só para refrescar para o espectador a imagem de quem é aquele que está saindo daquele carro, que é aquele personagem que abriu o filme lá na primeira sequência, na diligência. Então, é disso que se trata. Na verdade, o meu objetivo ali era introduzir a comissão. Oi, perfeito. Não, é porque foi só uma colocação assim de observação de linguagem. E no decorrer do filme, como você disse, são vários assuntos que estão atrelados, né? No decorrer do filme tem uma série de ações da comissão que vão se tornando que vão sendo realizadas ao longo do filme, né? E aí tem uma questão que se coloca que eu acho que talvez seja uma das mais polêmicas do filme, que é a questão da anistia. Quer dizer, se a anistia teria sido. Tem ali várias visões diferentes, né, de se a anistia teria sido não bem sucedida, diria, mas ela não teria sido uma anistia que se pensava, teria sido uma anistia que não teria, segundo o Werneck Viana, ninguém ganhou ali, ou os militares não ganharam, a militância também não ganhou, ficou um limbo. Eu acho que essa é a questão que me parece assim mais polêmica do filme. Eu não sei se você concorda comigo, e eu estou levantando essa bola aqui para todo mundo fazer os seus comentários também sobre o filme e sobre o tema que ele aborda. Eu não tenho dúvida de que a anistia é uma questão que está aí prejudicando imensamente o aprofundamento do processo democrático brasileiro. Eu acho que essa história de anistiar crimes conexos tem o menor sentido, anistiar torturadores, quer dizer, você concede uma anistia para quem você perseguiu. Você não pode se auto-anistiar. E, inclusive, o entendimento da Comissão Interamericana de Justiça é de que essas anistias que foram concedidas em períodos de transição, como diz, aliás, um depoente do filme, anistias com senadores biônicos, quer dizer, com um Estado em condições muito comprometidas, são muito discutíveis, né? Que essas anistias não poderiam ter plena validade. No entanto, nós estamos marcados por essa anistia que chegou a anistiar. A anistia, veja bem, é de 28 de agosto de 79. Ela vai anistiar crimes cometidos
posteriormente isso não existe. O atentado do Rio Centro foi 2 anos depois, e aqueles que o cometeram foram anistiados. O atentado do Rio Centro está coberto pela anistia. Como é que pode um crime cometido a posteriori? Então, acho que a anistia merece, de fato, uma revisão. Me surpreende que o Seabra Fagundes, que foi objeto de uma carta-bomba, podia ter morrido, explodido ali, a dona Lida morreu no lugar dele porque abriu a carta como secretária dele, ele seja um dos que defende no filme que o que passou, passou, é melhor não mexer com isso. Me surpreende essa posição dele. Né? Eu estou mais próximo da posição do Daniel Arão Reis. Né? Quer dizer, a anistia merecia uma revisão, não uma revogação necessariamente, mas acho que é preciso fazer uma revisão dessa lei. Ok. Bom, lembrando, antes do início, esqueci de dizer que todos que quiserem fazer uma pergunta, basta utilizar o recurso da mãozinha que está aí na parte de cima do visualizador de vocês. E nós já temos aqui 2 pessoas. Bom, eu deveria chamar a Emília também, mas como a Emília está com problema de comunicação, assim que resolver, Emília, você se manifesta que a gente te traz aqui para a conversa. Você pode, desculpe, eu sugiro que você convide também o Sérgio Rezende, que foi o diretor do filme anterior aqui do Cineclube Casas Casadas e que demonstrou na conversa sobre Lamarca um interesse sobre o tema do atentado lá do Rio Centro, né? O que me levou a sugerir ao Afonso que o convidasse para fazer parte aqui dessa sessão aqui, Então, me entrevistando, ou seja, participando ativamente aí da nossa conversa. Perfeito, perfeito. Então, antes de eu passar para as 2 pessoas que já se manifestaram aqui, eu vou seguir aqui a ordem e vou pedir a palavra do Sérgio Rezende, então, pelas razões que o próprio Silvio colocou aí. Boa noite, Sérgio. Oba, tudo bem? Todo mundo? Boa noite para todo mundo. Não, realmente, como o Silvinho está dizendo, esse assunto me interessou demais. Eu cheguei, inclusive, a fazer um projeto chamado A Bomba, né? Que era um filme de ficção em torno do atentado lá no Rio Centro. E é uma coisa curiosa, porque quando eu estava depois, alguns anos atrás, né, pesquisando para o filme sobre a morte do Tancredo, eu descobri um negócio incrível, porque quem levou o capitão Wilson para o hospital foi a Andréia, filha, neta do Tancredo. Pô. Ela chegou atrasada para o show, e, de repente, quando ela chegou junto com o namorado, do lado, né, porque a bomba estourou. Até não tem no filme do Silvio, né, um rapaz que foi lá, que estava animado com o negócio do Puma, e ele diz que se afasta. E foi quando a Andréia, neta do Tancredo Neves, chegou e levou o cara para o hospital. Isso depois foi um negócio, o Tancredo ficou preocupadíssimo com aquilo, como é que a neta dele estava lá, e chamou a imprensa para dizer que, em suma, para apagar, né, qualquer dúvida em torno daquilo. Então, eu acho que não só essa coisa assim né, da missão lá acho uma coisa incrível da história do Brasil, como eu acho que também tem esse momento que nós estamos vivendo, né, esse negócio de ditadura. Eu acho que em outras gerações, às vezes, ditadura, parece que isso é uma ideia, né? Mas uma ditadura não é uma ideia, a ditadura é um fato. E os fatos da ditadura são esses né, que o filme revela. Né? A violência, a brutalidade, a ausência de direitos. Né? Eu acho que é preciso essa coisa assim de você nomear e ver o que foi, no caso do Brasil, uma ditadura e o que é esse conceito de ditadura. E até eu também achei uma coisa curiosa, porque tem esse negócio que se fala tanto hoje, assim, das fake news, a fake news, e, de repente, aquela coisa lá acho que é Toby, né? o general, né, Silvio, que fez o relatório lá da... Job Lorena. Job Lorena. Tipo um negócio assim da fake news. Né? Não, ele saiu de carro, foi urinar, quando ele voltou,
botaram aquele negócio lá, quer dizer, é aquela fake news oficial, não é? É um negócio escandaloso e que eles insistiam naquilo tudo. Eu acho que essa oportunidade do filme seria, em suma, eu acho que a questão do filme em si é temporal, mas eu acho que nesses dias que nós estamos vivendo, eu acho que ele tem uma importância ainda maior. Assim como a gente falou na semana passada também a respeito do Lamarca, essa ideia, né, que tá, o interesse que está voltando, eu acho que também reviver o horror disso que nós passamos, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que não só a bomba do Rio Centro, mas aquele conjunto de atentados, quase 50 atentados em um ano e meio, eles configuram um dos maiores paradoxos do ciclo militar, dos regimes militares. Quer dizer, é inacreditável como é possível que o principal projeto político estratégico do governo Figueiredo ele foi colocado lá pelo Geisel para promover uma distensão, para promover uma abertura, mas dentro do aparelho de segurança e das próprias Forças Armadas tem bolsões, como eles diziam, sinceros, porém radicais, né? Que no seu radicalismo atentavam contra o projeto estratégico do governo para o qual serviam, que era uma coisa inteiramente impensável. E o Figueiredo ele bota o galho dentro, né? Como se diz popularmente, quer dizer, ele não encara a apuração e isso fere de morte o seu governo, faz ele sair do Palácio do Planalto pela porta dos fundos, quer dizer, sepultou prematuramente o governo dele. Eu considero esse um paradoxo inacreditável. Até hoje eu acho difícil compreender como foi possível uma contradição tão gigantesca, né? Se configurar ali durante o governo Figueiredo. Pois bem, a Emília já está. Emília, dá uma faladinha só para a gente ver se o teu som. Olá, tudo bem? Agora deu certo. No outro computador não houve jeito dele querer falar hoje. Oi, Emília, boa noite. Tudo bom, Silvio? Olá, Sérgio. Olá, Maria Alva. Olá, Coutinho. Tudo bem com vocês? Que bom entrar, conseguir. Pois bem, a gente já quer começar te ouvindo, porque nós fizemos aqui. Não sei se você conseguiu ouvir o início da conversa. Não. Tá. Foi o Silvio falando da motivação do filme, enfim, das condições históricas do filme. Nós fizemos aqui também uma alinhavada com o Lamarca, que foi um filme do Sérgio Rezende, foi exibido aqui semana passada. O Sérgio estava explicando também das suas motivações. Eu queria ouvir você agora, né, falando desse filme, do Missão 151, são 115. Por que você, como é que você, como documentarista, também vê o filme? Né? Pois é, eu acho o seguinte, que essa questão que o Silvio levanta é uma das questões dessa linha de filmes sobre a ditadura e sobre personagens ligados à resistência e à luta armada contra a ditadura, como foi o Lamarca, do Sérgio e tudo. Eu acho que é uma das questões, são duas questões mais complicadas. Uma que foi tratada no filme da Isa, com a história do Carlos Eugênio, que é a questão das decisões de justiçamento, etc., e que foi tratado o Cidadão Boylicen também, um filme importante. E a outra questão é essa questão do submundo do terrorismo oficial, porque existe não é um patamar, é tudo terrível. Agora, é a tortura oficial, que era, de certa maneira, sabida, né? E pela sociedade, por denúncias e etc., e a questão do terrorismo oficial, que foi um recorte que custou muito a aparecer. Então, eu acho que o papel do filme do Silvio nisso é muito, muito, muito importante, porque isso aí puxa um fio da meada
de casos que estão na sombra até hoje, sabe? De carros que explodem, que a gente sabe lá na Grajaú, Jacarepaguá, carros que explodiram, questões de matarem, botarem preso político dentro dos carros e tocar fogo no carro e simular tiroteio. Eles tinham a polícia, o exército, eles têm uma imaginação muito limitada, né? Porque até se você pensar, ironizando um pouco, com essa origem positivista de causa e efeito, né, e etc., quer dizer, eles não atingiram um pensamento mais amplo. Então, é aquela coisinha ali miúda de vamos ali fingir que a gente é terrorista e vamos aniquilar com alguma coisa, né? Eu acho que a explicação para isso, Emília, era a absoluta confiança que eles tinham na impunidade. Exatamente, exatamente. Então, no meu filme do Galeria F, tem uma história com o Teodomiro, que era o personagem principal, em que no dia do aniversário dele, eles mataram numa rua que teve o nome do militar que foi morto na ação onde o Theo foi preso, foi morto um sargento, deram aqui no subúrbio do Rio um nome de rua em homenagem a esse sargento, e no dia do aniversário do Theo, mataram 5 militantes nessa rua. Entende? Então, eu acho que essa coisa da noção da impunidade. E o filme, eu acho que tem um papel importantíssimo. O que eu queria te perguntar, Silvio, que é uma questão que é difícil para mim, eu acho que para você também, para todo mundo, como que você conseguiu entrevistar o Guerra? Quer dizer, emocionalmente, como foi você estar diante de um assassino, torturador, assim, cara a cara? O Cláudio Guerra, de certo modo, é uma das condições, ou talvez a principal condição de possibilidade desse filme. Foi a publicação do livro dele, das entrevistas que ele deu a 2 jornalistas, né? Foi O livro Aldines, Memórias de uma Guerra Suja, que, ao ler o livro, eu disse, bom, eu acho que agora estão dadas as condições, porque agora tem um personagem aí que, se eu conseguir conquistá-lo como um personagem, ele vai me dar uma narrativa em primeira pessoa, porque ele confessa no livro o seu papel nessa operação que foi a Missão 115. E eu procurei, né? E aí ele me convidou a visitá-lo lá em Vitória. Eu fui à casa dele, fui recebido por ele, pela esposa dele, conversamos, e ele se dispôs francamente, sem estabelecer nenhum tipo de condição. Ele, então, vamos lá, topou participar. Já tinha dado um depoimento para a Comissão da Verdade, né? Um outro policial civil, o Manhães, tinha dado também um depoimento à Comissão da Verdade, foi assassinado, provavelmente em consequência do depoimento dado à comissão, então ele assumiu um altíssimo risco de vida, mas a partir desse momento eu pactuei com ele uma condição, né? Ele seria personagem de um filme comprometido com a revelação da verdade, do papel dele, do envolvimento dele na Missão 115, na Operação do Rio Centro, e eu não me interessei por nenhum outro assunto. O livro dele é fartíssimo. Beth Formagini fez 2 filmes, Família Ilustre, Pastor Cláudio. Então, o Cláudio Guerra é um personagem inesgotável, porque as histórias são absolutamente bárbaras, né? Corpos jogados em fornalhas de usina de cana-de-açúcar. Tem situações absurdas, muitas pessoas que ele eliminou, né, com tiro a queima-roupa. Quer dizer, não me interessa, meu objetivo ali era desvendar a Missão 115, desvendar a operação, o terrorismo
Rio Centro e aqueles outros atos correlatos, naquela mesma época, naquele mesmo contexto ali, 1981, 80, um pouco antes, mais ou menos naquela época, faziam parte daquele mesmo conjunto de atitudes rebeldes desse bolsão do grupo secreto, desse bolsão dos bolsões sinceros, mais radicais, que se opunham à abertura. Estavam lutando contra o projeto estratégico do governo Figueiredo. Então, fica bem claro. A partir do momento que eu estabeleci essa relação com ele, eu segui em frente. Quer dizer, não cabe a mim julgar os atos do Cláudio Guerra. Acho que não cabe a nenhum de nós julgar os atos do Cláudio Guerra. Não estava em questão. Eu sou um documentarista. Eu fui criticado na imprensa. Um crítico importante, renomado, publicou uma crítica dizendo que ele, sem a menor disfarçatez, confessa e que eu não me perturbo. Não é que eu não me perturbe, é que seria profundamente antiético da minha parte ter uma reação, não é, ao depoimento do Cláudio Guerra. Ele estava no filme pactuado comigo para responder as minhas questões, para ser entrevistado. Então, não era meu papel absolutamente julgá-lo, quer dizer, ele não estava como um ex-militante, como um ex-participante, não é, do movimento de resistência à tirania que se estabeleceu no Brasil a partir do golpe de 64. Não, eu estava ali como um documentarista fazendo um filme sobre um conjunto de eventos que dizia respeito à resistência à abertura democrática no Brasil. Então, para mim, não foi uma questão difícil pessoalmente, que eu digo para você, não foi. Não foi. Bom, aqui entre as pessoas que levantaram, primeiro foi o Silvio Lana. Silvio, boa noite. Boa noite. Não, eu, na verdade, levantei a mão simplesmente porque eu estou tentando aqui, eu não sabia nem se eu estava participando, se vocês estavam cientes de que eu estava participando. Eu sou meio jurássico nessa história toda da informática hoje, desse negócio todo, mas eu vi o filme e estava interessadíssimo em conhecer melhor, né? Assim como o filme do Sérgio Rezende, outro dia, também eu participei, eu vim à live, mas não sei se, na verdade, eu estava dentro da live. Agora, então, eu fiquei sabendo que, de alguma forma, eu estou aí dentro, mas, no momento, eu estou escutando mesmo, querendo saber mais sobre o filme, que eu considero importantíssimo. Perfeito. Silvio, você está mais live do que nunca, está saindo melhor do que muita gente aqui que não consegue se virar, está ótimo. Você lembra do Silvio Lana lá na nossa cooperativa, na Corsina? Ele levou Sagrada Família, exibiu lá, nós conversamos sobre o filme, eu tenho muita saudade daqueles tempos, décadas atrás. É isso aí. Falou, obrigado, Aldarim. Estamos aí, estamos... Perfeito, Silvio. Então, quando quiser se manifestar aí, você está totalmente dentro do grupo aqui. E agora a Marialva Monteiro, que pediu a palavra, também lembrando a todos os participantes que chegaram agora que para pedir a palavra é só usar o recurso ali em cima da barrinha da mãozinha e facilita muito aqui para mim na condução. Marialva, boa noite. Marialva, nossa cinéfila maior. Ô, Silvio, eu queria fazer uma pergunta afastado do assunto um pouco. Não que o assunto não seja importantíssimo, eu revi o filme, já tinha visto numa sessão lá no Estação, com debate, com você presente, não sei se você lembra, eu estava lá sentadinha e assisti, alguns que estavam no filme estavam presentes lá,
nos bons tempos das sessões presenciais. Mas a minha pergunta não vai ser sobre o tema, é sobre o estilo. Você mantém uma unidade, como é que eu vou dizer, até no fundo, sempre aquele mesmo fundo preto dos entrevistados. Eu acho que isso faz o filme ficar muito bonito, o que nem sempre acontece com os entrevistados dos documentários. Parece um na casa, o outro não sei aonde, o outro não sei o quê. Você mantém essa mesma unidade, eles são todos enquadrados num fundo igual, com uma luz muito bonita até, eu acho meio azulada, uma coisa assim. E aquela, no fundo, o filme é um docudrama também, né? Como se chama, é por aí. E aquela cena toda com o cara preparando, né? A bomba, aquilo é muito bonito, eu acho, no meu entender, né? Eu acho que é o seu lado estético aí, que eu conheço bem também, predominou nesse filme. Por quê? Quem deu a ideia? Foi você? Foi o diretor de fotografia? Como é que foi? Não, a questão da filmagem de entrevistados, eu venho me preocupando com ela há bastante tempo. Eu acho muito desagradável filmar entrevistas com livros no fundo, com bibliotecas, aqueles jardins, aquelas flores. Eu acho isso muito estranho, isso dispersa muito a atenção do espectador. E ali são relatos, né? São entrevistas, mas, na verdade, vão ser usadas recortadas, portanto, como depoimentos. Então, é preciso dar um destaque, né, para esse personagem que está se manifestando oralmente ali, que está dando essa entrevista. Então, eu acho que um fundo mais neutro é sempre uma opção importante, né? Então, trabalhei, né, com o Edgar Moura no primeiro momento, porque o Edgar eu convidei para fazer o filme, e aí ele tinha um compromisso profissional extenso de televisão, não pôde continuar no filme, e eu convidei, então, um amigo muito querido, de que eu sinto uma falta gigantesca, que é o Antônio Luiz, um profissional fabuloso, uma pessoa de um coração enorme, um companheiro de trabalho fabuloso que nós perdemos para a Covid. E aí nós trabalhamos aquela solução de um fundo neutro levemente cromatizado para as entrevistas. E com relação àquele personagem do terrorista, né? Um personagem anônimo, o rosto dele nunca aparece, não tem nunca nenhum close, ele ali um pouco subsume uma série de terroristas, diferentes atitudes, diferentes missões, né? Fabricando bombas, fabricando detonadores, queimando documentos comprometedores, planejando atentados, riscando mapas, endereçando cartas-bomba. Então, eu achei que essa seria uma maneira de introduzir o espectador nesse submundo, nesse universo que a gente não tem acesso absolutamente, que é o do grupo secreto, né? Exato. Aqueles que sabotavam o projeto de abertura por meio de ações violentas. Os verdadeiros terroristas, porque as Forças Armadas espalharam pela cidade cartazes terroristas procurados, mas a esquerda não cometeu nenhum ato terrorista no Brasil. Todos os alvos de operações da esquerda armada foram alvos militares. Né? Falou-se há pouco do Boysen. O Boysen era um alto executivo do Grupo Ultra que dava dinheiro, emprestava veículos para os órgãos de repressão e ele frequentava sessões de tortura, ele era um sádico, ele tinha prazer em assistir militantes serem torturados. Então, quer dizer, esse é um tipo de justiçamento
que não pode se comparar. Não quero me estender sobre o filme da Isa, porque o codinome Clemente, porque o filme não estava acessível aqui para nós assistirmos, mas fato é que o justiçamento, a morte de um ex-companheiro ali do Clemente, Carlos Eugênio, é incomparável ao caso do Boysen. O Boysen era um inimigo, né? Comparável, de certo modo, ao comandante do Segundo Exército, que fez uma bravata na televisão dizendo assaltam um depósito de armas, por que não vem assaltar o meu quartel? Então a VPR foi lá e fez um atentado. Infelizmente morreu um soldado, que hoje dá nome a uma praça ali no Ibirapuera, em frente ao Segundo Exército. Na verdade, lamentável aquela morte, mas aquilo ali, o alvo era uma instalação militar. Então, as ações da esquerda armada brasileira tinham como alvos inimigos de uma guerra revolucionária. Portanto, não se trata de terrorismo, onde quem é prejudicado é a população, o alvo acaba sendo a população. Quem fez terrorismo, e acho que esse é um outro tema correlato que o filme trata, é mais um dos subtemas do filme, é essa questão do terrorismo. Mais de um depoente deixa claro que quem praticou terrorismo no Brasil naqueles anos de guerra revolucionária foi a direita, foi a extrema-direita, né? Foram esses grupos, as Forças Armadas, o grupo secreto, etc. A esquerda brasileira não cometeu atos de terrorismo. Aquela opção de você mostrar aquele homem preparando né, os equipamentos, né? Cria também um clima de suspense para o espectador, para quem está assistindo, né? É uma opção interessante também para ganhar o espectador para o filme. E os depoimentos, eles falam muito claramente, né? Quando diz como é que foi que o braço da secretária foi parar na Marquise, isso aí é de uma força impressionante. Apesar de você fazer ficarem todos iguais, com o mesmo fundo, com a mesma luminosidade, a mesma luz, mas quando eles falam, a história está completa, né? Eu gosto muito dessa opção. O filme é construído basicamente com 3 tipos de materiais, não é? As entrevistas, os materiais de imprensa que eu licenciei, né, junto à emissora de televisão, o próprio show no Rio Centro, mais materiais jornalísticos outros sobre os atentados, etc., e materiais também da imprensa escrita, revistas, capas, manchetes. Então, esse personagem do terrorista anônimo, ele ajuda a intercalar, né, para que o espectador não seja massacrado por uma massa muito longa e ininterrupta de depoimentos, de entrevistados. Então, eu procurei criar uma dinâmica ali de montagem para construir a narrativa do filme com esses diferentes tipos de materiais. Ótimo, ótimo. Funcionou muito, né? Porque tem, inclusive, uma qualidade cinematográfica, assim, exato. Fotografia e tudo. É muito difícil essa opção pelo que antigamente se chamava docudrama, né? Por ficcionar alguns trechos. Grande parte dessas tentativas não são bem-sucedidas. Eu não chego propriamente a ficcionar, eu não chego a criar um antagonista. Não, mas você cria ali um ambiente de um personagem, você cria um personagem. Para essas sequências, eu contei com a preciosa colaboração da diretora de arte, Emily Pirmes. Então, nós trabalhamos juntos, os cenários, os objetos de cena,
e ela me ajudou imensamente nessa construção. Quer dizer, ela é totalmente coautora da construção daqueles ambientes em que se dá a queima dos documentos, a construção de bombas e de detonadores, ficou muito cartas de interessante. bomba, o Golbery na forca ali, né? A condenação que a ultradireita faz do Golbery como um traidor, né? Como o Gregório Branco da Revolução. Então, a Emily teve um papel fundamental. Foi ela que construiu todos aqueles materiais e levou para o set. E eu acho também importante o que a Marialva estava falando, né, no sentido que o filme também ele relembra muita coisa, né? Acho que o documentário muitas vezes tem esse desafio de fazer com que você reveja um fato de uma forma sempre organizada, evidentemente, pela visão do diretor, mas nesse caso, por exemplo, esse detalhe do braço que caiu na rua, eu não me lembrava disso, não lembrava disso. E tem um detalhe ali que não só a época ainda estava ali com uns 13 anos, mas depois, né, o Rio Centro até cheguei ao show, não naquele, teve um no ano anterior, naquele eu não consegui chegar. Mas uma coisa que eu queria um personagem que só no filme me chamou mais atenção, não sei se na época ele foi abafado, é o daquele rapaz que se encanta pelo Puma, né? E acaba sendo uma testemunha absolutamente decisiva. Esse personagem você já o conhecia, Silvio? Foi atrás dele a partir das pesquisas? Como é que foi? Eu me esqueci o nome dele agora. O Magno, eu fui atrás dele através das... Não, desculpe, Magno era o segurança. Eu cheguei a ele por meio das pesquisas, quer dizer, ele foi um personagem que foi muito destacado na época do atentado, então não foi difícil chegar a ele, e ele também, sem maiores problemas, se dispôs a participar do filme, reconstituir o momento em que ele estacionou, viu o Puma, chegou perto do Puma, foi expulso, dali reagiu e tal, e viu as costas. Logo em seguida aconteceu a explosão, ele quase foi acidentado, né? Quase sofreu os efeitos da explosão, porque o carro ficou em petição de miséria. Porta voou, vidro estilhaçou, imagina. E qual a sua conclusão, assim, né, fazendo o filme, da história desses dois que vão que ocupam o Puma e que são, até no filme mesmo, dito como pessoas que não tinham conhecimento, aquela coisa de colocar o carro debaixo de uma rede de tensão, não sei o quê. Você coloca isso já como uma ação, não diria de menor dentro do grupo, né, da ditadura, mas assim, não um descuido. Como é que você vê isso? Porque, felizmente, né, felizmente que esses caras eram descuidados, inabilitados para aquilo, mas isso seria um sinal de meio bagunça interna desse poder militar? Eu acho que sim, há vários indícios disso. Veja que uma outra bomba ia explodir a casa de força, que ia deixar o pavilhão às escuras. Mas existia um gerador que seria acionado caso a casa de força sofresse algum atentado. Então, isso mostra que a ação foi muito mal preparada. Quer dizer, eles ignoravam coisas fundamentais como essa. Havia um gerador de stand-by para garantir que o pavilhão continuasse iluminado. Há vários indícios de que eles trabalharam de modo muito amadorístico, né? A pichação que eles fizeram com a sigla da VPR nas placas de trânsito em volta do Rio Centro, que era uma organização que já não existia há quase 3 anos. Então, há uma série de indícios de que
a operação foi preparada de modo muito amadorístico, né? Eles se encontraram naquele restaurante Cabana da Serra, os garçons perceberam, porque eles abriram mapas em cima de uma mesa, chamaram a polícia, a Joaninha chegou, eles já tinham ido embora, mas eu digo, eles deixaram muitas pistas, deram muita bandeira, então eu acho que houve muito amadorismo. Eles tinham uma certeza absoluta da impunidade, então não se preocuparam muito com esses rastros, né? Agora, é difícil precisar por que a bomba explodiu prematuramente no colo do sargento Rosário. Fato é que explodiu, ainda bem que explodiu, ainda bem que não explodiu dentro do pavilhão, porque o comandante da Polícia Militar, na época, que era o coronel Nilton Cerqueira, tinha de Brasília telefonado para o imediato dele aqui no Rio e mandado suspender todo o esquema de segurança que estava criado, né? Desmobilizou todos os agentes e deixou 2 carros-choques de prontidão caso houvesse alguma necessidade. Então, isso mostra que vários setores, não só a agência Rio do SNI, como a agência central do SNI em Brasília, que funcionava no mesmo andar do gabinete do presidente Figueiredo e servia diretamente ao gabinete Figueiredo. O SNI servia ao presidente da República, era um serviço de informação do presidente. Quer dizer, a gente tem aí por que a bomba explodiu exatamente não se sabe, mas ainda bem que explodiu ali, não explodiu dentro do pavilhão. Então, isso é o que importa, e a vítima acabou sendo um dos membros do grupo que fazia parte do grupo secreto. Ô, Sérgio, eu queria ouvir o Sérgio Rezende aqui. De que forma você acha, quer dizer, que aquela ação, naquele momento, mudou, né? Já que você também estava pensando em fazer um filme, então você entrou muito nisso, mudou, acelerou o processo democrático no Brasil, tumultuou mais, enfim, como é que você vê aquela ação, o resultado daquela ação? Não, eu não tenho essa visão assim, sabe, geral da política, né? Essa questão toda que o Silvio, com muito rigor, aprofundou. Eu te confesso que não tenho, né? Eu me interessei muito por esse fato, né? Eu acho esse negócio uma coisa inacreditável, né? Você reunir milhares de pessoas. A gente viu, por exemplo, essa bomba que não explodiu, essa boate Kiss lá, né? Há alguns anos atrás, que não tem nada uma coisa a ver com outra política, mas eu digo o efeito daquilo, né? Morreram 200 pessoas dentro da boate. Você podia imaginar quantas pessoas teriam morrido ali, né? E esse submundo, eu me interessei também por esse lado assim muito dessas, né? Essa coisa que tem no filme do Silvinho, do cara preparando essa bomba, né? Uma das coisas que um dos personagens que me fascinou era um cara da Tijuca, que era um sujeito louco e tinha uma marcenaria e mexia com madeira ali na Tijuca, e era ele um especialista em bombas, em explosivos. Ele preparou, segundo pelo menos as coisas que eu vi, os negócios atentados nas bancas de jornal, né? Então, e quando esse cara depois morreu, ele era um personagem assim, um desconhecido absoluto. No enterro desse cidadão, desse marceneiro da Tijuca, estavam todos os militares, generais, e discursando à beira do túmulo daquele cara anônimo, pô. E as pessoas o Corrales. Ele era um civil que participou, junto com o Fortunato, de atentados já desde os anos 60, diante do golpe, atentado ali à exposição soviética no pavilhão de São Cristóvão, enfim. Era um cara que tinha um largo currículo de conspiração na ultradireita. Mas era, né, Silvio? Mas era aquele cara assim que ele era discreto naquele mundo dele ali, né?
era um sujeito que era brigão, brigava com os outros, metia a mão, um personagem louco, né? E eu vejo que tem um pouco esse negócio assim não é isso que eu estava falando antes dessas coincidências da história, que a neta do Tancredo Neves leva o cara para o hospital, né? E depois, no episódio da morte do Tancredo, e também o filme coloca um pouco isso, a presença dos militares o tempo todo, e quando o Tancredo estava lá, naquela noite, na véspera da posse, foi o general Leônidas Pires Gonçalves que disse ao Sarney: você vai assumir. Você assume. E diz que o Sarney estava muito hesitante, e ele disse assim: o senhor assumirá, presidente. Então, de novo, ali naquele momento da crise, ainda havia essa presença muito forte dos militares na vida política brasileira, né? Agora, o meu interesse muito era coisa que eu pretendia fazer um filme de ficção, né? E em torno desse momento dali, desses personagens e como é que os caras organizaram aquilo. Eu tenho um pouco essa coisa que nós estava conversando agora há pouco, né? Se aquilo seria uma coisa amadorística. Eu não sei, quer dizer, eu não pesquisei isso lá assim muito a fundo, mas eu acho que foi mais um acaso. Eu não acho que aquilo ali era gente amadorística, não. Né? Talvez, eu não sei também, se eles já tivessem feito antes, preparado antes, explosivos e bombas daquela dimensão. Porque uma coisa é explodir uma banca de jornal e botar um explosivo dentro de uma carta. Outra coisa é você explodir, né? Parece que iam botar bomba debaixo do palco do Rio Centro. E mais não sei, né? E de repente eu acho que houve uma falha técnica ali, mais do que uma. Eu acho que montou-se um mega esquema, como o Silvio está dizendo, da polícia não ir para lá, de fazerem as coisas, de já preparar, como também dá o cara lá. Né? Eu fazia parte do grupo que ia prender os caras que nós íamos incriminar. Eu acho que tinha um negócio, talvez tecnicamente, né? Possa ter havido assim, uma certa inexperiência. Agora, eu acho que era gente preparada, pô. Não? E era um mega esquema. Portões fechados com cadeado, equipes médicas não disponíveis para atendimento em caso de emergência. Quer dizer, você tem ali funcionários do Rio Centro, o comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Secretaria de Segurança, SNI local, SNI nacional, DOI-CODE. Tem diversos segmentos, né, da ultradireita das forças de segurança comprometidas no planejamento e na execução dessa operação. Não era uma coisa de pequena monta. Não era mesmo, não era brincadeira. O Franco está pedindo a palavra. Oi, Franco. Oi, estão me escutando? Está tranquilo? Beleza. Saudação a todos e todas. E queria também pegar uma carona também nessa questão de histórias, né? Até o Sérgio está aí. Me lembrei do Zuzu Angel, com também uma contextualidade, né? Histórica daquele momento de repressão e uma luta muito bacana e estruturada do ponto de vista cinematográfico, né, daquela mãe em busca de respostas, né, e também aquele trágico acidente ao final que traz também, né, essa dúvida, né, histórica do que realmente aconteceu ou não, e aquela música que toca no rádio do carro, que é uma saída muito interessante, cinematográfica, e que marcou, principalmente para mim, enquanto espectador da época. Mas voltando também ao filme do Silvio, não só parabenizar, eu acho que Maria Alva teve uma sacada aí, eu ia falar muito da forma, né, Maria Alva, mas a narrativa realmente do montador de bombas e algo que vem, o que vai acontecer, isso realmente o Silvio foi genial e é um mestre nesse aspecto. Mas aí, como a minha pergunta já tinha sido respondida, Silvio,
aí eu vou apelar para a questão do realizador, né? Aquele que produz filmes e produz em cima de histórias factuais, no caso do documentário. Né? Nós vivemos numa época também de negacionismo, né? de paralisia, de uma certa maneira, nas políticas públicas e, particularmente, o audiovisual está sofrendo por demasiado esse tipo de, vamos dizer, de paralisação. Mas um documentário como o seu, e quando toca em assuntos de liberdade, de democracia, ou da falta dela, principalmente, e da redemocratização do país, um filme é necessário, né? Como tantos outros, né? Contar histórias e partir de fatos. Que você me diz dessa colcha de retalhos, né, que é o cinema brasileiro, em que um filme ele busca contar também ou complementar outro que disse também sobre aquele fato ou aqueles fatos, mas da necessidade premente de se contar histórias. Você, enquanto realizador, qual a sua visão no fato hoje de se produzir novos filmes e cada vez mais factuais desse aspecto, né, da época da ditadura, o mercado para isso, e de que falta de políticas públicas hoje dão liberdade a alguém a realizá-los? Eu não entendi exatamente qual é o foco da tua pergunta, mas o cinema tem uma contribuição gigantesca para a reconstituição da memória, né, do país. No debate do Lamarck, semana passada, isso ficou muito claro, o Sérgio insistiu muito nisso, o interesse que ele tem em filmes históricos e no papel do cinema, seja documentário, no caso da filmografia dele, ficção, na reconstituição de episódios que ajudam a um melhor entendimento, né, do processo histórico, né, da sociedade brasileira. Quer dizer, nós construímos ao longo de décadas, eu digo desde os anos 70, que os cineastas brasileiros vêm trabalhando junto com gestores públicos, Ministério da Educação e Cultura, depois Ministério da Cultura, na lenta e trabalhosa elaboração de políticas públicas de fomento à produção e à distribuição, lançamento de filmes e obras audiovisuais em geral. Eu me envolvi bastante nesse processo em vários momentos, ainda na época da Embrafilme, participei de diferentes conselhos na Embrafilme, mais tarde Ministério da Cultura, como secretário do Audiovisual, com o CTAV e a Cinemateca Brasileira ligados ali, vinculados à secretaria. Então, eu participei muito ativamente da formulação dessas políticas públicas. Então, assistir o que a gente está assistindo agora é como você vê um prédio que você ajudou a construir desabar. Nós estamos assistindo a demolição de políticas públicas não só de fomento ao cinema audiovisual, mas de maneira geral, né? No campo cultural, de forma ampla, nós estamos vendo uma política deliberada, voluntária, de demolição de políticas públicas. Nós vamos levar anos nesse processo de reconstrução. De maneira geral, o Brasil vai ter um processo de reconstrução muito longo, muito demorado, porque o que está sendo demolido não é pouca coisa. Então, eu acho que uma condição que não conseguimos nem vislumbrar
o que nós vamos ter que fazer daqui a 4 anos, né? 3 anos. Então, é um processo muito penoso. Essa reconstrução vai ser extremamente trabalhosa, mas não tenho a menor dúvida de que nós vamos reconstruir todo o sistema de fomento, no caso do audiovisual, no caso de outras séries artísticas, quer dizer, teatro, música, memória. Nós vamos ter um longo trabalho de reconstrução, mas ele vai ser bem sucedido, tenho certeza que vamos ter pleno êxito. Cavi pediu. Dentro desse sentido mesmo. O Cavi está pedindo ali a palavra. Está sem som, Cavi? Eu não estou vendo, Cavi. Ele vai aparecer agora aqui. Está assim. Está ouvindo? Estou, agora estou te ouvindo. Agora sim. Eu só queria destacar aqui a presença do Breno Guimarães, que foi ator do filme. Eu chamei ele para o debate agora. Foi um dos terroristas lá da encenação. É isso, que bom que você lembrou de convidá-lo. Eu não conhecia, uma indicação que me foi feita, mas eu acho que ele mergulhou ali naquele personagem. Foi um prazer trabalhar com ele. Acho que a interpretação dele é limpa, seca, muito correta, muito objetiva. Eu acho que ele foi muito eficiente no papel de terrorista anônimo que ele desempenha. Ele não foi um dos terroristas, ele representa um personagem que subsume vários papéis, né? Quer dizer, funções daquele complexo, daquela atividade de bastidores, que a gente não consegue ver, que ninguém conhece, que é invisível, que acontece nos porões, acontece em lugares inacessíveis para os cidadãos, para o público em geral, e eu acho que ele foi muito feliz na forma de reconstruir ali aquele personagem. Agradeço o convite que você fez a ele e aproveito para mandar um forte abraço. Gratidão, foi um prazer e honra estar participando desse seu filme, que é muito necessário, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Vamos vencer essa batalha, com certeza. Vamos reconstruir a nossa cultura, o nosso cinema. E o seu trabalho, como de vários cineastas que estão lutando por isso daí, é muito significativo. Prazer e honra imensa em estar nessa obra. Obrigado, Breno. Bacana, Breno. Eu diria assustadoramente convincente sua interpretação. Sérgio, você pediu a palavra? Cadê o Breno, que não está aparecendo? Não, para mim ele aparece. Para mim também. Ele está aparecendo para mim. É porque, Silvio, não aparece todo mundo, entendeu? Só aparece, acho que o número tal, 12, sei lá quantos são, 16. Então, são várias opções de tela, né? Uma delas é essa dos 4 que nós estamos, que eu estou com ela, pelo menos. Estou com o Silvio Lana, o Breno, o Ricardo Costa e a Emília. Três pontinhos e Galeria Grande. Vai lá no 3 pontinhos ali em cima, Galeria Grande. Abre muita gente. Diga aí, Sérgio. Não, rapidinho, cara, só porque quando isso que o Silvio estava falando, essa questão da reconstrução do Brasil, né, e todo esse desmonte, esse prédio desmoronando, né, e às vezes, como dizia assim, né, essa questão do óbvio, né, do Nelson Rodrigues, o óbvio ululante. O cara que está desmontando isso tudo isso que o filme do Silvio mostra e que nos horroriza e que nos deixa estupefatos é o que o presidente defende. O presidente defende o torturador Brilhante Ustra. Uhum. É um negócio naquele... Parece dizer, não está acontecendo uma coisinha aí, e estão desmontando. Não, meu querido, isso que nós já acabamos de ver, esse cara que jogava dentro os corpos dentro da usina de açúcar, dava um tiro na cabeça, que cortava isso, que...
O nosso presidente defende isto. O nosso secretário de audiovisual toma providências e vai para o stand de tiro, porra. E diz assim, qual é o problema? Pô? Deu dar uns tirinhos depois que eu demiti 170 pessoas, pô. Então, esse negócio assim do Brasil, pô, é uma coisa, isso que eu estava falando antes, esse negócio assim, a ditadura, não é uma ideia vaga no céu, pô. Esses são fatos. O filme mostra o horror desses fatos. No entanto, o horror desses fatos é defendido pelo presidente da República, pô, com o apoio de 30% da população brasileira, pô, que não se altera. As pessoas estão a favor, há uma parte da sociedade brasileira que está a favor disso. E não adianta achar, não, porque são mais pobres, é porque é ignorância, é porque não tem educação. Não é verdade. Eu vi aqui passar aqui por Ipanema, onde eu moro, a motociata do Bolsonaro, pô, e não é só caminhoneiro, não, pô, é classe média, classe alta, Vieira Soto. Né? Então, eu acho que isso que o Chico está dizendo, assim, dessa dificuldade de reconstruir, né, tudo aquilo que está sendo desmontado agora, é porque a sociedade brasileira está, se não exatamente dividida à metade, mas há uma parcela muito grande das pessoas que concordam com todas essas loucuras. Né? O Brilhante Ustra, ele é nominalmente citado pelo Cláudio Guerra no livro Memória de uma Guerra Suja como um dos executores do atentado do Rio Centro. Quer dizer, ele estava lá, inclusive, naquela noite. E foi muito bem lembrado aí, acho que foi o Ricardo Cota que lembrou, o Zuzu Ângel, o Fred Perdigão, que foi o principal idealizador e planejador do atentado do Rio Centro, ele foi visto lá no túnel, hoje túnel Zuzu Ângel, né? Na noite do atentado que vitimou a Zuzu Ângel, que foi um atentado, ela foi assassinada, né? E o coronel Fred Perdigão foi avistado nesse contexto ali, na noite em que o carro dela foi vítima desse atentado. Então, na verdade, nós temos um conjunto de personagens, é uma rede que é muito bem articulada, né? E que está aí, esses caras estão aí. E alguém falou da presença dos militares. Acho que a presença dos militares no governo federal hoje talvez seja maior do que nos anos da ditadura. Quer dizer, nós temos maior, Silvio, centenas de militares em cargos chaves da administração pública federal. Esse pessoal não vai voltar para casa tranquilamente, não vai voltar para os quartéis pacificamente. Esse processo vai ser muito penoso e muito doloroso para a sociedade brasileira. Emília, quer falar alguma coisa, Emília? Não, é só para dizer que já levantaram isso e que hoje em dia a presença quantitativa de militares no aparelho público é maior do que naquela época. Sim, e quem lembrou a Zuzu foi o Franco, só para corrigir. É verdade. Aqui. Mas uma coisa também, Silvio, que eu queria que você comentasse, e que tem a ver com o que o Sérgio está falando e que com a Emília está confirmando também, é que tem uma estrutura policial de tortura, de maus-tratos a presos, que ela transcende a história da ditadura, né? Quer dizer, essa estrutura, esse sistema já vem armado a um estalo, ele funciona de uma maneira para todos verem, mas eu não sei, ele não chegou nunca a ser desarmado, né? O que você acha, Silvio? Não, eu acho que sim. Acho que um dos traços mais preocupantes do Brasil nesses últimos anos tem sido o gigantesco avanço das milícias, né? No Rio de Janeiro, isso é gritante, mais da metade do território do município do Rio de Janeiro já é dominado por grupos de milicianos que extorquem a população, que ocupam áreas
constroem prédios com materiais de péssima qualidade, que eles avançaram no ramo imobiliário, vendem proteção, vendem gatunete, vendem botijão de gás, vendem cigarro pirateado. Quer dizer, as milícias avançaram como nunca. O crime organizado ele está penetrando em todas as franjas da sociedade. Isso é uma coisa altamente preocupante, porque nós temos um Estado, temos áreas em que o Estado absolutamente não tem sequer acesso. E a população é a principal vítima, a população mais pobre, que é extorquida, é a principal vítima desses grupos milicianos. E esses grupos estão intimamente ligados ao poder, né? Quer dizer, não é à toa que o autor dos tiros que vitimaram Marielle Franco, Rony Lessa, tem um apartamento no condomínio Vendas da Barra, onde mora o presidente da República, no seu apartamento no Rio de Janeiro. Oi? No Vivendas da Barra, né? Então, eu digo, há uma ligação orgânica entre esses milicianos que receberam sucessivas comendas. O senador Flávio Bolsonaro deu sucessivas medalhas a milicianos, quer dizer, notórios criminosos. Então, há uma relação umbilical aí entre os grupos de milícias que estão extorquindo a população com o poder central, com o poder federal. Então, isso é um sinal da maior gravidade. Eu acho que nós nunca vivemos no Brasil uma situação tão preocupante desse ponto de vista, dessa promiscuidade. Perfeito. O Cavi estava por aqui, saiu, eu ia pedir para ele falar sobre... Bom, a gente estava falando aqui, eu acho que quando o Franco tocou na questão das histórias a serem contadas, das políticas públicas, eu acho que o grande risco, Sérgio, Emília, né, os cineastas aqui presentes, é que essas histórias não serem mais contadas, né? Porque é uma rede, como bem observou o Sérgio, que ela é muito intrincada, porque você não tem fomento, aí você não tem acesso à memória, porque a Cinemateca Brasileira também está sob pressão, então você começa a não poder contar a sua própria história, né? E a gente fica aí refém de iniciativas que, enfim, são iniciativas como o Sérgio também falou na semana passada no Lamarca. O cinema brasileiro resiste por vício, né? As pessoas vão fazendo. Eu estou em 2 curadorias. Agora estou impressionado como tem chegado filmes, que eu não sei como é que as pessoas estão fazendo filmes. Se a qualidade é boa, se é ruim, isso agora não é a questão. Mas, assim, estão fazendo, de alguma maneira. Então, acho que o grande risco é sempre essa desestruturação maior, que parece factual, parece alguma coisa aqui ou ali, mas não é. Ela é uma coisa que está muito, muito bem orquestrada, né? Isso é mais um depoimento. E pegando também um gancho aí, Ricardo, se me permite, um dado que é importantíssimo a gente lembrar aqui, são das estatais naquela época, e aí a gente está falando de uma época muito longeva, né? O filme do Silvio tem investimento do BNDES. Então, esse tipo de fomento ou de, vamos dizer, investimento na transparência também de um país melhor, né? Que pode escancarar também o seu passado, buscar o seu passado e deixar limpo, né? Essas pessoas não poderiam, e aí eu digo um passado de um país, não pode deixar encoberto histórias como essa. E empresas sólidas, como eram a própria Petrobras e empresas de porte estatais, foram, como bem falou Silvio, destruídas, né? Olha aí, a Eletrobras, né, vão abrir capital
e pulverizando um patrimônio, pelo menos é uma visão pessoal minha, mas que as grandes empresas que antes eram alicerce de políticas públicas, hoje não mais entendem, né, do investimento à cultura, né, não o patrocínio, lembra que a Petrobras, inclusive, tinha como direção de seu patrocínio, né, a parceria e investimento. Não era um patrocínio puro e simples, né, era uma decisão de marca, de colegiado. E aí, infelizmente, nós estamos à mercê, né, agora da vontade política que não tem nenhuma, né? E a destruição, não temos mais o Ministério da Cultura, né, todas as instituições que antes eram, bem ou mal, nós tínhamos, acontecia, né? Ok. Só para lembrar, uns 40, a Maria Augusta Ramos está fazendo um filme sobre a Lava Jato. Já começou a filmagem, né? Com material de arquivo, provavelmente, mas com coisas recentes também. E, bom, a Adriana Rezende tinha levantado a mão aqui, depois abaixou. Desistiu, Adriana? Cadê você? Não, eu fui teclar nos 3 pontinhos que você falou e acabei errando e teclando na mãozinha. Então, manifeste-se, então aproveite. A Adriana Rezende foi assistente de direção do filme Missão 115, foi logger do filme, teve uma participação muito destacada na construção desse projeto. Sou muito grato a ela. Muito. Bom, gente, alguém mais alguma pergunta? Como estão aí? Afonso, quer fazer algum comentário? Não? Não, eu queria chamar o Cavi aqui, mas ele sumiu, porque nesse contexto todo, o Cavi, pouquinho antes de começar o debate, está dizendo que está organizando uma mostra que eu não guardei o nome, mas que é alguma coisa cinema e ditadura, não me lembro, aproveitando aí o contexto do lançamento do Marighella. Então, eu acho que isso tudo, parece que o Lamarca está dentro dessa mostra também. O Silvio foi convidado aqui e aí colocou o filme dele à disposição. Então, dizer, né, que essas iniciativas aí, acho que a Emília vai concordar comigo, são iniciativas importantíssimas para que a gente traga, né, a sociedade para esse grande debate, não só dos temas em si, mas da importância de fazer cinema, né? Tem dois filmes que eles me convidaram, então eu estou nessa mostra com 70 e com o Galeria F. Perfeito. E aí a gente sugeriu, Maravilha, maravilha. A gente sugeriu aquele filme histórico do Haskell Wexler, Silvio, aquele Medium Cool. A Report on Torture. Ah, tá. A gente sugeriu esse filme porque existe uma cópia aqui no Brasil e tal, e a gente tem o link, e aí o Cavi acho que vai botar na mostra. E esse filme pouquíssima gente viu, né? Então, é bem legal que assistam, apesar de ser bem difícil de ver, mas é o que temos. Um filme muito duro. Né? É bem complicado. Né? Silvio, vou te chamar então para você fazer aí as suas considerações finais sobre a sessão, sobre o bate-papo, sobre as presenças, sobre algo que ficou faltando falar. Não, eu acho que não há risco do cinema brasileiro sofrer uma paralisação. Não. Quer dizer, os cineastas brasileiros são imensamente criativos, existe uma ampla legião de jovens que se aproximaram da atividade audiovisual nesses últimos anos. Não? As fontes de arquivo, de registros de época recente e não tão recente, são muitas, não se resumem à Cinemateca Brasileira, Arquivo Nacional e as emissoras de televisão, e acho que a criatividade passa por aí também. Acho que há um certo voluntarismo, nesse caso, extremamente bem-vindo.
que tem feito com que os projetos estejam sempre sendo renovados e haja sempre uma grande quantidade de propostas de filmes voltados para refletir o mundo histórico, para refletir a sociedade brasileira, a nossa memória coletiva. Eu acho que na ficção, no documentário, na vertente mais experimental também, não vai parar de ter filme, independentemente de políticas públicas. É claro que nós precisaremos reconstruir condições mais generosas, até porque nós fomos tungados, né? Quer dizer, o Fundo Setorial do Audiovisual foi criminosamente contingenciado. Esse fundo é uma categoria de programação específica do Fundo Nacional de Cultura, porque nenhum ministério pode ter mais de um fundo financeiro. Então, engenhosamente, foi criada uma categoria de programação específica para receber contribuições tributárias das emissoras de televisão, principalmente segmento de televisão a cabo, televisão por assinatura, televisão paga. Esses recursos eles só podem ser usados na atividade audiovisual. E esses recursos foram tungados pelo governo Bolsonaro, criminosamente. Na verdade, é um dinheiro do audiovisual, que mais cedo ou mais tarde nós voltaremos a ter acesso e as fontes certamente se multiplicarão, porque a criatividade dos gestores, dos formuladores das futuras políticas públicas também vai se manifestar. Então, não tenho a menor dúvida, eu tenho uma enorme fé, uma enorme confiança na capacidade de realização dos cineastas brasileiros. Pois é, e nós não vamos desistir, não é isso? A gente não vai desistir. Não vamos desistir. Não, e é muito bom a gente ver nessas 2 últimas noites aí do Cineclube Casas Casadas, a gente aqui com um volume bastante grande de pessoas acompanhando, Lamarca e agora Missão 115, quer dizer, são filmes que, enfim, precisam ser vistos. E o mais importante, todos eles ficam, toda essa discussão fica guardada aqui. E aí o Afonso Beato coloca a equipe dele lá para, se você perdeu, veja, tem outra oportunidade, e assim a gente vai mantendo vivo. Agora, no finalzinho, apareceu aqui o Carlos Eber, não sabia, você já estava aí, Carlos? Não tinha te puxado. Está sem som. Está sem som, Carlos. Eu estava em aula, estava dando aula aqui na ABC Cursos, e aí acabou a aula, eu vim visitar vocês e ver como é que está aí o palestra. Um abraço aí para vocês. Como é que está o pé da coisa aí? Olha, o pé, não vamos desistir. Vamos fazer cinema. O pé, divulga esse debate. Enquanto existirem olhos, não vamos desistir. Olha só, agora é a 38ª. Não, foi citado, eu convidei até o Eber para aparecer aqui, porque o filme dele, A República da Traição, ele foi citado aqui pelo Silvio, no ambiente do documental também, mas o próprio Eber não sabia. Parece, Eber, que existe uma cópia que foi exibida. A Cinemateca Brasileira fez uma restauração mecânica, química, mecânica, e foi copiado. O filme foi copiado digitalmente. Nós não sabemos, mas o Cavi já tem a pista do filme. Ótimo. Parece que tem um grupo, mas... Mas foi pirataria ou foi uma coisa... Foi pirataria. Parece que tem num site pirata aí, mas que tem uma cópia boa, sei lá, em HD. Vamos assistir, né? Então, vamos tentar trazer. O Cavi, é uma pena que ele não esteja aí, mas ele sabe da pista, nós já estamos indo atrás, e aí você, por favor, vem,
Vamos fazer uma sessão. Pelo menos a pirataria funciona nesse país, né? É um filme muito pouco visto, República da Traição. Então, vai ser muito importante esse Clube Casas Casadas proporcionar oportunidade. O filme ficou proibido muito tempo. Eu me lembro que eu fui a Brasília com um advogado para tentar liberar, e lá pelas tantas da conversa com o cara lá da Censura Federal, ele falou, olha, se eu fosse o senhor, eu pararia por aqui, porque a gente, mais do que interessado no seu filme, nós estamos ficando interessados no senhor. Ele deu essa dica. Então... Isso foi quando, hein? Isso foi nos anos 80 já, começo dos anos 80. O filme é de 70, né? O filme foi filmado em 69 e foi lançado era para ser lançado em 70. Chegou a ter algumas exibições, certo? Mas aí caçaram o filme e demorou muito para ser liberado. Foi o último filme que foi liberado. Alguém que esteve no debate lá naquele lugar ali no Leblon, que fazia uns debates culturais. Como é que era o nome? Dessa época. Casa Grande? Casa Grande, exato. Teve um debate no Casa Grande sobre censura e anunciaram os filmes que estavam sendo liberados naquela ocasião. E aí foi até o final e não falaram no República da Traição. Aí disse que eu não estava presente, mas quem estava disse, aí o cara já ia levantar da mesa e falou, não, espera um instantinho, tem também, está liberado também o filme República da Traição. Quer dizer, foi 45 do segundo tempo, eles resolveram avisar que também estava liberado. Então, Heber, nós podemos dizer que República da Traição é um filme praticamente inédito. O filme é praticamente inédito. Então, o Clube Casas Casadas vai proporcionar um evento fundamental, que é o ineditismo. É um furo histórico. E olha, no contexto atual, o filme vai virar uma coisa meio André Breton, assim, surrealista, no atual contexto. Vai ser o início do cinema surrealista brasileiro. Vou tentar chamar o Cavi aqui para isso, mas vamos tentar. Beleza, minha gente. Vamos ao jantar. Vamos ao jantar. Ricardo, e essa, pelas minhas contas, é a 38ª sessão do Casas Casadas. Olha aí. Não, né? Que equipe. Maravilha. Parabéns a todos. Obrigado. Ricardo me pediu considerações finais. Eu não queria me despedir de vocês sem declarar que Quem que está me vendo? Silvio Lana, eu estou te vendo aí. O Silvio Lana também tem um filme pouquíssimo visto. Sim, Sagrada Família. Precisa Sagrada passar Família. aí. Sagrada Família. Muito obrigado pela lembrança. Vamos passar. Estamos juntos. Vamos passar esse filme. Muita fome de filmar de novo. Estou assim, muito agradecido por essa oportunidade que a ABC está dando a gente de ver isso que é tão importante, e é impressionante como a abertura brasileira, né, entre aspas, é tão lenta, né? Tão lenta, deu espaço. A gente está vendo filmes dos anos 70 pela primeira vez. Pois é, e essa nossa abertura precisa ser feita e refeita, né? Porque nós estamos atrasadíssimos com relação a essa abertura que, no Brasil, em relação à América Latina, então nem se fala, né? Nós somos a vanguarda do atraso, já há muito tempo que... Né? Em Missão 115, o Lucas Figueiredo, num dos depoimentos dele, diz que nós estamos há décadas num processo de transição, que não se conclui, que não termina. Nós estamos em algum lugar ou estamos em lugar nenhum, né?
porque tem vários agentes lutando contra. Então, na verdade, é um processo de transição que, de certo modo, ainda continua, né? Nós estamos aí num governo militar, nós estamos com o ano de 2022 que aparenta ser um ano extremamente desafiador, imprevisível, né? Um ano que vai exigir de nós muita temperança. O quadro já está meio previsto, o quadro eu diria que está bem nebuloso, né? E eu não gostaria de terminar a sessão, de me despedir de vocês, sem dizer que o meu desejo de fazer um filme abordando o episódio do Rio Centro e os outros atos terroristas correlatos vem desde a noite, quer dizer, desde o dia 1º de maio, quando eu, numa fazenda no interior do Paraná, vi a notícia da explosão das 2 bombas, né? Então, essa bola ficou quicando aí décadas. Eu acho impressionante como esse tema demorou a ser abordado em cinema. Mas eu fui persistente quando o livro do Cláudio Guerra foi publicado, as condições foram mais ou menos se desenhando, eu consegui avançar na formulação do projeto, tinha muita coisa colecionada, muito material de pesquisa guardado. Então, é um desejo bastante antigo. Isso mostra que nós não devemos desistir, mas sempre, ao contrário, persistir no desenvolvimento dos nossos projetos, que vamos acabar conseguindo realizar. Valeu, Silvio. Maravilha. Gente, abraço. Abraço a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns. Viva o cinema brasileiro. Viva Silvio Darim. Parabéns, Silvio. Viva o cinema de Silvio Darim. Vamos lá. Tudo de bom, gente. Parabéns. Viva a liberdade. Beijo. Viva a democracia. Prazer em vê-los todos. Falou, gente. Tudo de bom. Abraço. Saúde e paz. Tchau, tchau. Saúde.